graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando desse curso da metodologia de culto. Eu creio que isso é muito importante. Desejo do meu coração é que toda a igreja veja que as próximas pessoas vão se converter, já vão vendo como cultuar Deus. Isso vai ser tremendo. Eu estou fazendo isso para essa geração, mas eu creio estar fazendo isso para uma próxima geração também, para que possamos entender corretamente como nós devemos cultuar Deus. E hoje nós vamos falar de um texto célebre de Cristo, o texto que Cristo revelou à mulher samaritana, falando da adoração. Veja, Jesus tinha discípulos, mas Jesus não revelou aos seus discípulos, nem aos três especiais, a Pedro, Tiago e João. Havia os fariseus, havia a escola acadêmica, teológica daquele tempo, os fariseus, os saduceus, estudiosos assíduos das Escrituras, mas Cristo resolveu revelar algo tão grande e poderoso a uma mulher samaritana que tinha muitos problemas nos seus relacionamentos com homens, e Cristo abordou ela acerca disso e foi para essa mulher. E por que foi para essa mulher? Porque essa mulher não tinha envolvimento com a religião, ela estava pronta, ela não tinha a cultura religiosa que os fariseus possuíam, e ela não possuía as ideias erradas que os discípulos de Cristo possuíam ao vê-lo como alguém que libertaria Israel de Roma, trazendo um reino físico, o reino físico a Israel, libertação física. Essa mulher, ela reconheceu a Jesus na libertação espiritual, ela reconheceu Jesus, a água que ela precisou beber, a água da vida, o Messias que liberta no Espírito. E por isso Cristo revelou essa mulher, e essa mulher nunca mais foi a mesma, ainda que ela tinha 5 maridos, e o que ela estava atualmente não lhe pertencia. A vida dessa mulher foi transformada porque ela teve um encontro com Jesus Cristo. E foi numa conversa com essa mulher, dentro desse contexto, Jesus externa o seguinte, João 4, 23 e 24: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e não importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja que são palavras que para a religião, para os religiosos, para os formalistas, legalistas, ritualistas, é algo impossível de se compreender. É impossível de se compreender essa liberdade de adoração de espírito e verdade quando você está preso, vinculado à lei, quando você está preso e vinculado ao ministério da morte, quando você está preso e vinculado à lei que veio fazer abundar o pecado, a lei que veio fazer com que os homens conhecessem que eles eram pecadores, a lei que é o ministério da morte, a lei que é a lei que é a força do pecado, é a revelação do pecado. É impossível adorar a Deus se você estiver pautando a sua vida cristã um código de conduta na moralidade, tentando agradar a Deus pela moralidade e não por Cristo Jesus. Nós somos moralmente agradáveis a Deus porque nós estamos em Cristo, não porque nós seguimos um ritual, seguimos leis, mas nós temos o fruto do Espírito. Foi isso que Paulo disse aos Gálatas no capítulo 5, no verso 25 e 26 ali. Ele disse que onde existe o fruto do Espírito não existe a lei. Mais ou menos isso, né? Você pode depois averiguar. Mas veja que Jesus começa assim, vem a hora, e já chegou, significando que o tempo velho, aquele tempo das cerimônias ritualistas, estava se findando. A cerimônia, aquela lei cerimonial trazida por Moisés, estava se findando de Levíticos, dos levitas, dos sacerdotes, das roupas,
dos animais, dos sacrifícios de sangue, das ofertas de oblação, das ofertas pacíficas, das ofertas de cereais, de trazer aquilo ao templo para ser sacrificado no altar do holocausto, para se lavar na pia de bronze, para acender as lâmpadas do castiçal, para renovar a cada sábado os pães da mesa, para acender a todo o tempo, deixar aceso o altar do incensário, para adentrar aquele véu e estar diante da arca dos querubins. Aquele momento estava terminado, aquele ciclo estava pronto. Como se Jesus estivesse dizendo: o véu vai se rasgar de alto a baixo, então vem a hora e já chegou. Ou seja, nós estamos no tempo que já chegou. Muita gente lê isso e pensa assim: vai chegar, essa noite vai chegar. Não, meus irmãos, não é essa noite ou a hora que você está vendo esse vídeo. Nós estamos sempre atrasados, já chegou. Jesus disse para a mulher há 2000 anos atrás que esse tempo já chegou. Há pessoas que estão vivendo como se elas estivessem dentro daquele ritual de meritocracia, aquelas coisas que você tem que fazer para receber. Vem a hora, já chegou, que nós já recebemos, que nós já estamos no tempo da graça, que nós já estamos no tempo da adoração, que agora Deus não se restringe à arca da aliança, Deus não está preso atrás de um véu, num lugar chamado Santo dos Santos. Hoje, agora, nesse momento, o Santo dos Santos somos nós. Nós já estamos no Santo dos Santos e o Senhor mora em nós, a arca está em nós. Então, vem a hora e já chegou. Aleluias, certo? É chegada essa hora. Já chegou essa hora, há 2000 anos atrás. E qual hora que Cristo está se referindo? Sabe, eu consigo hoje sintetizar isso com a expressão em Cristo. Eles estavam na lei, tentando servir a Deus pela lei, e é como se Jesus estivesse dizendo: já chegou a hora, vem a hora e já chegou. Que agora nós estamos em Cristo e nós podemos fazer esse culto vivo, essa adoração viva, de espírito, de verdade, porque nós estamos em Cristo e a força da nossa adoração é Cristo e o centro da nossa adoração é Cristo. Então já chegou essa hora, esse tempo do favor, da graça, da salvação, não das coisas terem que ser feitas, mas nós já estamos andando nas coisas que foram feitas por Cristo. Não fazer uma obra, não tentar fazer obras, mas andar na obra pronta de Cristo. Já chegou, já chegou. Aí diz aqui: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Veja que já chegou a hora. E Jesus está falando: os verdadeiros adoradores. Isso é muito sério, porque isso nos faz pensar que Cristo está usando esse termo verdadeiro propositalmente. É proposital, querendo sugestionar que existem os falsos adoradores. Agora, como que nós vamos distinguir entre os verdadeiros e os falsos? Primeiro, se já chegou a hora de um novo tempo, um tempo da graça, que nós estamos em Cristo, já chegou, o véu se rasgou, os verdadeiros estão dentro desse contexto. Agora, os falsos, eles ainda continuam tentando agradar a Deus, tentando ter adoração através do ritualismo, através de qualquer coisa religiosa. Preste atenção, qualquer coisa religiosa, seja da lei de Moisés, seja extra-lei, alguma coisa religiosa inventada, criada por homens, e as pessoas estão tentando adorar a Deus por meio desses mecanismos falidos. Então esses mecanismos falidos fazem falsos adoradores. Os verdadeiros adoradores estão inseridos dentro do seu tempo, o tempo certo, o tempo da graça, o tempo que nós estamos em Jesus Cristo, que nós estamos andando nas obras prontas que Cristo prontamente fez lá na cruz. Tetelestai, está totalmente pago, o véu está rasgado, não há mais separação. Você não tem que fazer alguma coisa mais, agora você pode andar naquilo que está feito por Cristo, e você pode adorar a Deus por aquilo que está feito. Você não vai adorar para fazer acontecer,
Você adora porque já aconteceu em Jesus Cristo. Veja, nós temos que adorar para as portas se abrirem. Não, nós não temos que adorar para as portas se abrirem. As portas já estão abertas e por isso nós adoramos. Porque a porta está aberta e por isso nós adoramos. Nós não adoramos para abrir portas. Ah, pastor, mas e Paulo e Silas? Eles adoraram a Deus, mas eles não tinham a intenção alguma de abrir portas. As portas se abriram porque no mundo espiritual elas já estavam abertas. Enquanto eles adoraram a Cristo, o Cristo perfeito. Veja que nós adoramos não para acontecer as coisas. Nós não adoramos, cantamos, oramos para acontecer coisas. Nós oramos, adoramos e cantamos porque as coisas já aconteceram, já estão prontas, já estão realizadas, já estão executadas em Cristo, por Cristo. E nós andamos na realidade da obra de Cristo, dessa obra pronta, do sacerdote dos bens futuros. Nós estamos, portanto, arraigados e fundados num terreno muito sólido de obra pronta, não obras que nós temos que fazer e terminá-las através da nossa adoração. Nós não vamos terminar, nós não vamos abrir, nós não vamos provocar nada adorando. Ao contrário, nós já adoramos porque já foi feito, já foi realizado, já foi consumado, já foi pago, já é. Então os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então, se uma das formas de saber que os falsos eles estão adorando pela lei, eles estão adorando por santidade, eu vou adorar para ser santo, eu vou adorar Deus com a minha santidade, isso é uma coisa fajuta, isso é uma coisa falsa. A nossa santidade não significa nada, a santidade de Cristo em nós é que significa, é Cristo em nós que significa alguma coisa. Então essa é a falsa adoração. A verdadeira é quando você aceita o que Cristo é em você, quando você aceita o que Cristo fez por você e quando você anda naquilo que Cristo fez por você. Não só você crê de forma passiva, mas você é ativo, crendo absolutamente naquilo que Ele fez por você. Então você já tem o primeiro requisito de ser um verdadeiro adorador. E o segundo, o texto está dizendo: adorarão o Pai. Veja que Jesus não está dizendo adorarão a Deus, adorarão o Senhor, adorarão o Criador. Não, ele está sendo ele está sendo muito claro: adorarão o Pai. Então a verdadeira adoração, ela passa pelo viés de que nós somos filhos que adoramos o Pai, certo? Ou seja, isso quer dizer que a verdadeira adoração, além de nós entendermos quem nós somos em Cristo e o que Cristo fez e andar nisso, passa por entendermos que nós não somos mais criatura, não somos povo de Deus, não somos mais o Israel de Deus, nós somos os filhos. Veja, Jesus está trazendo um conceito novo, porque eles adoravam a Deus e eles tinham medo até de falar o nome de Deus. Eles tinham medo de falar o tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei. Eles tinham medo, eles até hoje não sabem a pronúncia errada, se perdeu do tamanho medo que eles tinham. Mas aí vem Cristo e diz: é muito além do que o nome. Você pode agora adorar nesse tempo da graça em mim, você estando em mim, você pode adorar ao Pai. Ele mudou o conceito de adoração. Até então os homens adoravam a Deus, ao Senhor, ao soberano, ao eterno, ao altíssimo, aos nomes genéricos de Deus, ao próprio nome de Deus sem pronunciar. Mas agora Jesus vem e fala assim: é maior, porque vocês são filhos. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Ser filho é ter um poder, o poder de ser filho de Deus. E vocês podem, portanto, adorar como filhos. O Espírito que está em nós é o Espírito que chama Abba, Pai. É o Espírito que testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Ou seja, o Espírito em nós, ele faz a gente chamar a Deus de Pai. Ele faz a gente clamar Pai. Nós deixamos de falar Deus, nós somos Pai. Jesus já começou isso ensinando o Pai Nosso que estás nos céus. Jesus chamava Yahvé, Deus, de Pai. Só lá na cruz ele chamou de Deus, porque ele tomou nossa forma.
Então ele chamou o Pai de Deus, mas em todo o tempo ele chamava Pai, Pai. E agora está dizendo que a verdadeira adoração passa pela estrada, passa pelo caminho de sermos filhos e ele ser Pai, dessa paternidade, dessa filiação. Nós agora temos a Deus como Pai. Então quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais você vai chamar Deus de Pai. As pessoas pensam, quanto mais cheio do Espírito Santo eu vou chamar Deus de Eterno, de El Shaddai, de El Elyon, de Adonai, de Elohim. Não, você, quanto mais cheio você for, mais você vai clamar Pai, porque é o Espírito que está em você, faz você ter um relacionamento de pai e filho entre você e Deus. Não é mais de um Deus com suas criações, não é mais Deus com um povo, não é mais Deus com escravos. Nós nos tornamos escravos de Deus por espontaneidade, mas não é mais Deus como escravo, é Deus sendo Pai e nós sendo filho. Então a adoração é diferente. Você não é mais funcionário, você não é mais servo, você não é mais escravo. Se um escravo adorar o seu Senhor, ele adora por medo, ele adora por receio, ele adora porque ele é superior. Mas um filho que adora o Pai, ele adora porque é herdeiro, ele adora porque ele herdou todas as coisas. É diferente a adoração de um filho, de um servo, de um escravo, de uma criatura. É diferente, nós somos filhos. Só nós temos essa maneira, só nós temos essa forma de adorar a Deus como Pai, paternidade e filiação. Então passa por esse viés. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então essa palavra Pai aqui já está se referindo que a verdadeira adoração, ela vem ligada ao entendimento de que nós somos filhos, de que Deus é Pai. Fora disso não existe verdadeira adoração, certo? Então os falsos adoradores, eles não conseguem externar essa verdade em espírito, em verdade, de que Deus deixou de ser um Deus apenas para ser um Pai. Assim como Ele é Pai de Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Pai, porque nós estamos em Cristo. É maravilhoso isso. É maravilhoso você ter rema disso. É maravilhoso você abrir sua mente, entender e tirar a religião, entender que agora você é filho, você não é mais estranho, você não é mais um servo, você é filho. E aí o texto diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então nós vamos depois continuar esse assunto. É muito forte esse versículo, né? Eu vou ler de novo ele inteiro. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e não importa que os que o adoram em espírito e em verdade.